Olá, boa noite. INSS, Câmara, Controladoria Geral da União e Polícia Federal têm 10 dias para prestar informações ao Supremo sobre as apurações de fraudes em aposentadorias e pensões. STF tem maioria para invalidar trecho da Constituição do Estado de São Paulo que prevê o pagamento de indenização a deputados. Prefeito de Palmas, em Tocantins, é alvo de operação da Polícia Federal em investigação sobre venda de sentenças. Cantor MC Pose do Rodo é transferido para a penitenciária de Bangu 3, no Rio de Janeiro, acusado de tráfico de drogas e apologia ao crime. E ainda, Espaço Cultural STJ abre as portas para exposição Além das Lentes, que reúne registros dos fotógrafos da corte. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 30 de maio, começa agora. O Supremo Tribunal Federal ouviu nesta sexta-feira testemunhas indicadas pelas defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Os três são réus na ação penal que apura tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Essa fase de oitiva de testemunhas termina em 2 de junho e envolve apenas os réus do chamado Núcleo 1 ou Núcleo Crucial. Além de Anderson Torres, Paulo Sérgio Oliveira e Jair Bolsonaro, também respondem na mesma ação penal o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier dos Santos, o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e o ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, Walter Braga Neto. Até o momento, já foram ouvidas 51 testemunhas. O Supremo Tribunal Federal pediu informações a órgãos sobre investigações de fraudes no INSS. A medida foi tomada pelo ministro Luiz Fux, que deu prazo de 10 dias para manifestações. O ministro Luiz Fux solicitou informações ao INSS, à Câmara dos Deputados, à Controladoria Geral da União e à Polícia Federal sobre as apurações de fraudes envolvendo descontos indevidos em aposentadorias e pensões. No dia 22 de maio, chegou ao Supremo um pedido feito pelo deputado federal Nicolas Ferreira, que busca instalar uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados. O objetivo do ministro Luiz Fux, relator do mandado de segurança, é reunir informações para fundamentar a decisão sobre o pedido de instalação de uma CPI. Na decisão, o ministro também determinou a ciência da Advocacia Geral da União para que se manifeste sobre o mérito do pedido em 15 dias, caso queira. Após os prazos, a Procuradoria-Geral da República deverá elaborar parecer sobre o mandado de segurança. O plenário virtual do Supremo formou maioria para decidir que o PIS e COFINS não podem ser deduzidos da base de cálculo para a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Os ministros do Supremo analisam um recurso apresentado pela Cosampa Serviços Elétricos, que atua nos estados de São Paulo e Ceará. A empresa questionou decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que havia mantido o PIS e COFINS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. A contribuição previdenciária sobre a receita bruta está prevista na Constituição Federal e é paga para custear as despesas da Previdência Social. São excluídos da base de cálculo do tributo impostos como IPI e ICMS. No Supremo, a empresa de engenharia queria que o PIS e a COFINS, que são contribuições sociais, fossem excluídos. Ao analisar o recurso, o relator ministro André Mendonça lembrou que a jurisprudência do Supremo considera a contribuição previdenciária sobre receita bruta como um benefício fiscal e, desde 2011, o recolhimento do tributo passou a ser facultativo para desonerar a folha de salário e reduzir a carga tributária. O ministro explicou que excluir os impostos da base de cálculo poderia ampliar o benefício de forma ilegal, violando a proporcionalidade e o equilíbrio. O julgamento termina hoje, mas já tem maioria para manter o PIS e a COFINS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
Também já a maioria de votos para invalidar trecho da Constituição do Estado de São Paulo, que prevê o pagamento de indenização a deputados estaduais. Evne Araújo. De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, em caso de sessões extraordinárias na Assembleia Legislativa, deputados podem ser indenizados em até o dobro do salário, dependendo do número de convocações extras. Mas a Procuradoria-Geral da República alegou que esse tipo de compensação é proibida pela Constituição Federal e ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O relator do caso, o ministro Cristiano Zanin, considerou o princípio da simetria federativa, ou seja, os estados devem observar as proibições previstas na legislação federal. Com isso, considerou a norma paulista inconstitucional. A maioria do colegiado acompanhou o entendimento do relator. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, participou do encerramento do debate sobre direitos da população negra no Festival Negritudes. O evento discutiu o papel da produção audiovisual na consolidação de direitos e na valorização de pretos e pardos no Brasil. Repórter João Pedro Melo. O evento teve diversas rodas de conversa e ocorreu no SESI Lab, na área central de Brasília. Na fala que fez, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou a responsabilidade do Poder Judiciário na mudança do debate sobre as várias formas de racismo no Brasil. Ele também reforçou que a magistratura do país ainda tem baixa representatividade de pessoas pretas e pardas, mas que é preciso registrar um avanço impulsionado pela produção audiovisual. Eu acho que o papel do audiovisual, como o papel da arte, de uma maneira geral, eu penso, conscientizar, entreter, alegrar. Acho que a arte e a cultura têm diferentes papéis, mas o mais importante é tocar o coração das pessoas, despertar a emoção das pessoas e fazer com que elas tenham empatia por aquilo que estão vendo. E acho que o audiovisual tem o papel importante de se comunicar adequadamente com as pessoas na linguagem que as pessoas são capazes de entender. Em outro ponto, a conversa tratou da forma como as produções estimulam os brasileiros a buscarem os próprios direitos. A cena que passou ali era uma questão típica de violência de gênero, que é um dos problemas mais dramáticos que existe no Brasil, e somado à questão racial, porque a violência de gênero ela tem uma transversalidade com a questão racial, porque a vitimização com muita frequência é de mulheres negras. Essa talvez seja a maior epidemia que há no país. Também estiveram no encerramento os ministros Benedito Gonçalves, do STJ, Vera Lúcia Araújo e Edilene Lobo, do TSE, além do ator Lázaro Ramos e da cantora Tereza Cristina. A mediação da mesa ficou a cargo do jornalista Heraldo Pereira. Advogados com experiência prática na atuação em processos no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça lançaram o livro STF em Pauta, volume 1. A publicação foi feita em parceria com a Escola Brasileira de Atuação nos Tribunais Superiores. Repórter Pablo Lemos. O livro STF em Pauta aborda temas relevantes que envolvem a atuação de advogados em tribunais superiores. Entre eles, a admissibilidade de recursos, a aplicação de súmulas, além dos obstáculos enfrentados. Esta obra nasce do encontro entre diferentes olhares sobre o Supremo Tribunal Federal, reunindo autores que compartilham não apenas o interesse acadêmico, mas o compromisso com a leitura crítica e responsável do papel na Corte na vida institucional brasileira. Atuar no Supremo não é trivial. Exige conhecimento não apenas dos precedentes, mas também do desenho deliberativo do tribunal, do regimento interno e de nuances práticas decorrentes da complexificação e da jurisdição constitucional no sentido amplo. A publicação é um avanço no entendimento e formação de advogados que atuam na mais alta corte do país. É resultado de pós-graduação da Escola Brasileira de Atuação nos Tribunais Superiores, que reúne advogados, membros do Ministério Público e defensores públicos. Os alunos não apenas estudam precedentes, aprendem a lê-los com atenção, a compreendê-los em sua complexidade e a dialogar com eles de forma técnica e responsável. Hoje comemoramos e colhemos os frutos desse incrível projeto que vem mudando e democratizando o acesso à mais alta corte do país.
O cantor conhecido como MC Pose do Rodo foi transferido hoje para a penitenciária de Bangu 3, no Rio de Janeiro. Ele foi preso acusado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e apologia ao crime. O pedido de prisão temporária do cantor pelo prazo de 30 dias, feito pela Secretaria de Segurança Pública e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, foi aceito pela primeira vara criminal de Jacarepaguá. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 2 endereços do acusado, para verificar a presença de armas, documentos, computadores e celulares que possam ser necessários durante as investigações. Segundo a decisão judicial, as investigações policiais revelaram que Pose do Rodo tem ligações com a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, além de usar as músicas para incentivar o tráfico de drogas e a violência contra traficantes de outras facções. Operação Zaqueu avança sobre grupo ligado ao auditor fiscal acusado de corrupção. Em Palmas, Tocantins, prefeito Eduardo Siqueira Campos é alvo de busca e apreensão. Vamos ver. 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Palmas, no Tocantins. Um dos alvos foi o prefeito Eduardo Siqueira Campos, em nova fase da operação que investiga o esquema criminoso de vazamento e comercialização de informações sigilosas de investigações da Polícia Federal. Os alvos teriam acesso antecipado a detalhes de operações, comprometendo a eficácia das medidas judiciais. Outras 2 pessoas foram proibidas de manterem contato e de saírem do país por determinação do Supremo Tribunal Federal. Dragas e balsas empregadas na extração ilegal de ouro foram inutilizadas pela Polícia Federal no combate ao garimpo clandestino nas regiões de Nova Mamoré e Porto Velho, em Rondônia. Os responsáveis vão responder pelos crimes de usurpação de bens da União e de extração de recursos minerais sem permissão. A Operação Zaqueu cumpriu 3 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, na capital e na região dos Lagos. O alvo foi um grupo ligado a um auditor fiscal suspeito de receber vantagens indevidas em razão de sua função exercida na Baixada Fluminense. Na casa do investigado, em Ipanema, os policiais apreenderam R$140 mil em espécie. O auditor responderá pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem ultrapassar os 28 anos de prisão. A capital cearense recebeu a 55ª edição do Fórum Nacional de Juizados Especiais, o FONAJ, que discutiu temas como inovação e o futuro desse sistema diferenciado de acesso à justiça, que completa 30 anos. Denis Barbosa traz os detalhes do evento, que foi realizado com carbono zero. Mais de 600 participantes puderam acompanhar debates, trocas de experiências e boas práticas entre servidores e magistrados que compõem o sistema de juizados especiais de todo o Brasil. É até uma questão de sobrevivência para o judiciário. Sem uma aplicação efetiva das inovações que estão aí à disposição de todos, não vai ser possível que nós possamos responder às demandas da sociedade. Então é preciso que a gente converse a respeito, que a gente aprenda e experimente para que nós possamos cada vez melhor atender a população. O presidente do TJCE, desembargador Heráclito Vieira, lembrou da época que esteve à frente de um juizado especial e reforçou que o fortalecimento do sistema é prioridade da gestão. Os juizados, eles atendem a todos, a toda a sociedade, a toda a população, a todas as classes sociais, mas eles atingem de maneira mais eficaz, de maneira mais transformadora, permitindo um acesso real e amplo ao Poder Judiciário àquelas camadas da população que são mais vulneráveis, que historicamente são alijadas do acesso ao Poder Judiciário. O FONAJ ocorre 2 vezes ao ano em cidades diferentes do Brasil para buscar sempre novas práticas de melhor oferecer os serviços ao cidadão. Faz 30 anos que tem a Lei 9.099 e de 30 anos para cá muita coisa mudou, hoje o processo é digital. Então, a importância é para acompanhar passo a passo a evolução e assegurar os princípios e fundamentos que foram os norteadores da criação da Lei 9.099. Após 15 anos, o FONAJ voltou a ocorrer novamente em Fortaleza. Para a coordenação do evento, o tema deste ano, Estratégia, Inovação e Futuro, mostrou um sistema que traz boas práticas e melhorias. E outra novidade,
O encontro foi realizado com carbono zero. Nós precisamos desses 3 elementos para realmente levar o Poder Judiciário e o sistema dos juizados especiais adiante. Temos boas práticas, temos inovação em produtividade, é um evento carbono zero, o Tribunal de Justiça comprará crédito de carbono para realmente neutralizar todas as emissões que foram aqui eventualmente lançadas. E isso também é um marco para todos nós, a sustentabilidade é algo imprescindível e não pode ser abandonado em nenhum momento. A seguir, 6 cidades do Rio Grande do Sul recebem o selo de regularidade e responsabilidade no pagamento de precatórios. E ainda, o Espaço Cultural do STJ abre as portas para exposição além das lentes, que reúne registros dos fotógrafos da corte. Voltamos em instantes. Seis cidades do Rio Grande do Sul receberam do Tribunal de Justiça do Estado o selo de regularidade e responsabilidade no pagamento de precatórios. O certificado foi entregue após os municípios ajustarem o regime de pagamentos. Receberam a distinção as prefeituras que efetuaram voluntariamente os seus pagamentos em conformidade com o plano estabelecido no referido biênio. Foram agraciadas as cidades de Arroio Grande, Erval, Miraguaí, Piratini, Redentora e Santana do Livramento. O presidente do Poder Judiciário, desembargador Alberto Delgado Neto, participou da cerimônia e entregou os certificados aos representantes dos municípios. Nós fizemos questão de estabelecer esse selo para que haja também uma divulgação muito clara, não é, de que os princípios lá do artigo 37 da Constituição, da eficiência da gestão pública, estão presentes no que diz respeito a precatórios nestes municípios. O Programa de Acompanhamento e Certificação da Regularidade e Responsabilidade no Pagamento de Precatórios foi instituído pelo Ato número 14 de 2019 da Secretaria da Presidência. O coordenador da Central de Conciliação e Pagamento de Precatórios do TJRS, juiz José Pedro de Oliveira Eckert, destacou que a finalidade é atestar com ampla publicidade a boa conduta administrativa dos entes públicos devedores no pagamento de precatórios. Significa um trabalho de muitos anos feitos por esses municípios para debelar, os débitos, os estoques que estavam em atraso. Hoje é um dia de festa para os precatórios, Esses municípios voltam ao sistema do regime comum, que é o sistema do artigo 100 da Constituição, que estabelece a regularidade no pagamento dos seus precatórios. A cerimônia promove esta honraria às prefeituras que voltaram à normalidade, ou seja, o regime geral de pagamento, e conseguiram superar o passivo existente e começam hoje um novo ciclo em suas contas públicas, com foco cada vez mais voltado aos interesses dos cidadãos. O prefeito de Piratini, Márcio Porto, falou em nome dos agraciados. Para nós, a satisfação é muito grande, porque além de conseguir pagar as contas do município, nós conseguimos entrar também em classe A em termos de financiamento. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo. E também agradecer muito à gestão municipal, que sem eles nós não poderíamos ter conseguido essa conquista. O Tribunal Superior do Trabalho anulou a decisão que integrou valores informais, o chamado salário por fora, à remuneração de um diretor de marketing da Arena Porto Alegrense. A empresa conseguiu comprovar que as notas fiscais apresentadas pelo trabalhador eram falsas. Repórter Rafael Silva. Na ação trabalhista originária, o diretor da Arena Porto Alegrense disse que tinha salário formal de R$ 28 mil e que recebia mais 63 mil por fora. Para comprovar a alegação, ele apresentou 3 notas fiscais de prestação dos serviços. A empresa, em defesa, argumentou que o pagamento das notas fiscais foi um equívoco e que os valores já eram objeto de ação na Justiça Comum para que fossem devolvidos. Entendendo não haver prova dessa alegação, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, reconheceu o pagamento por fora e condenou a empresa a pagar as diferenças salariais decorrentes. Após a decisão se tornar definitiva,
a Arena ajuizou ação rescisória. O pedido se baseou na alegação de falsidade das notas fiscais. Segundo a empresa, elas teriam sido emitidas de forma fraudulenta pela pessoa jurídica do trabalhador para induzir a erro e, assim, obter remuneração indevida pelos serviços prestados. A ação rescisória foi rejeitada pelo TRT. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a empresa indicou, para comprovar a falsidade da prova, decisão da Justiça do Rio Grande do Sul que condenou a empresa envolvida na emissão das notas a devolver os valores, por concluir que os serviços já estavam sendo remunerados à pessoa física do diretor. Indicou também um depoimento do próprio trabalhador como testemunha em outra ação, em que ele detalha a dinâmica remuneratória envolvendo a própria contratação e não faz nenhuma referência aos pagamentos por fora. A relatora na seção 2 de dissídios individuais, ministra Morgana Richa, observou que a Arena obteve o reconhecimento na Justiça Comum de que os valores registrados nas notas fiscais foram pagos por equívoco. Também considerou que a declaração do ex-diretor de marketing, sob juramento e na condição de testemunha indicada por outro trabalhador, leva à constatação de que, de fato, não houve pactuação de acréscimo salarial por meio das notas fiscais. Segundo a ministra, esses dois fatores revelam a falsidade das provas apresentadas na ação original, o que caracteriza a hipótese de falsidade ideológica dos documentos. No mesmo sentido, a determinação judicial de devolução dos valores pagos à pessoa jurídica elimina o fundamento que embasou o reconhecimento do salário por fora. Por unanimidade, a SDI 2 anulou a decisão que havia reconhecido o direito do ex-diretor às diferenças salariais. Não cabe mais recurso. Na Bahia, a Justiça do Trabalho firmou parceria com outros tribunais para estimular a inovação e melhorar os serviços à comunidade. A repórter Carolina Vasco tem os detalhes. Fomento a cultura da inovação nas áreas administrativas e de prestação de serviços à sociedade é objeto de cooperação assinada pelo TRT da Bahia com os Tribunais de Justiça Eleitoral do Estado e o Tribunal Regional Federal Seção Judiciária Bahia. Esse termo de cooperação para trabalharmos a inovação em redes, os diversos laboratórios de inovação das instituições aqui reunidas hoje é fundamental, porque temos problemas comuns e unir esforços, fazer sinergia para conhecermos profundamente esses problemas e propormos soluções inovadoras para eles, atenderá a todos e, ao fim, resultará em bons frutos para a cidadania, para os cidadãos e cidadãs que precisam do sistema de justiça. A ideia é que os integrantes da rede de inovação realizem reuniões periódicas de alinhamento, alimentem o repositório de gestão de conhecimento, compartilhem boas práticas, além de realizarem cursos de capacitação. Já fizemos a primeira oficina com os presidentes e daqui já vão começar a surgir algumas soluções com as equipes de tecnologia de cada tribunal que já irão estudar algumas formas de solucionar os problemas que nós temos. Então, muitas ideias surgiram aqui hoje. Vamos ver como encaminhá-las, como implementá-las, como construí-las. Realizada no Axelab, Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça, a oficina foi conduzida por servidores dos tribunais e trouxe a personagem Dona Teresa, cidadã comum com direitos básicos não reconhecidos. Final das contas, o nosso cliente, aquele que é diretamente afetado pela prestação jurisdicional, ele não está encastelado, ele está exatamente, faz parte da população e é a população mais carente, é aquela que precisa do nosso olhar diferenciado, a nossa entrega mais cuidadosa talvez, para aqueles que ainda estão, tal qual a nossa Dona Teresa aqui trazida como personagem, né? É fictícia, mas tão real na nossa realidade. É um termo de inovação que busca a modernização e que se possa responder aos reclamos dos jurisdicionados de uma forma mais célere, de uma forma mais rápida. No Amazonas, o Ministério Público Federal conseguiu a condenação de responsáveis por imigração ilegal no estado. Márcio Fontinelli.
A Justiça considerou as provas apresentadas pelo Ministério Público Federal e sentenciou 2 pessoas a até 28 anos de prisão por levarem ilegalmente imigrantes para os Estados Unidos. De acordo com o MPF, os acusados faziam da cidade de Tabatinga, no Amazonas, um ponto de apoio para receber e enviar interessados em entrar de forma ilegal no país norte-americano, inclusive vários estrangeiros. A dupla responde por organização criminosa transnacional e lavagem de dinheiro. As ações aconteceram entre 2019 e 2020 e rendeu aos réus mais de 2 milhões de reais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal promoveu o Dia da Inclusão Digital na maior região administrativa do DF. O evento em Ceilândia promoveu capacitação dos cidadãos para o uso das tecnologias disponibilizadas pela Corte. João Pedro Melo. A iniciativa é da Secretaria de Atendimento ao Jurisdicionado e teve a ideia de promover uma maior independência aos usuários no acesso à justiça. Foram promovidos diversos atendimentos práticos e acessíveis aos cidadãos que estiveram no Fórum de Ceilândia em busca de ajuda com ações e processos judiciais. Criamos esse Dia da Inclusão Digital justamente para poder orientar, ensinar o cidadão a acessar os nossos serviços remotos, para desmistificar a dificuldade desse acesso, ver como é simples, como é prático e como na casa dele, com um clique, ele pode entrar no processo, ver o que está acontecendo e aprender a entrar na audiência e fazer audiência dentro da sua própria casa. Durante o evento, o público foi orientado para o uso correto das ferramentas digitais do Tribunal de Justiça do DF, podendo esclarecer dúvidas. Além disso, foi possível aprender sobre consulta do andamento de processos, além do uso do balcão virtual, com a elaboração e envio de petições e participação em audiências virtuais e outras ações. Dá para pesquisar pelo celular o processo, como está o andamento do processo. Eu gosto bastante dessa facilidade para a pessoa, né? Saber quais os processos que tem, como está ocorrendo o processo, é muito bom. A expectativa é de que o projeto tenha mais 2 edições em 2025, que devem ocorrer nos fóruns de Planaltina em agosto e de Santa Maria em outubro. A ideia é aumentar a iniciativa de maneira gradativa, até que todos os fóruns do Distrito Federal sejam contemplados com essa ação. O evento também contou com o apoio dos setores de ouvidoria e atendimento ao cidadão, além das diretorias dos fóruns, que foram responsáveis pela disponibilização de salas e equipamentos, reforço da segurança e até orientação sobre audiências virtuais. Espaço Cultural STJ abre as portas para exposição além das lentes. A mostra reúne registros dos fotógrafos da Corte. Eles dedicam boa parte do dia para registrar eventos importantes como posses, palestras, seminários, lançamentos de livros e homenagens que acontecem no Superior Tribunal de Justiça. Mas hoje, os homenageados são eles, os fotógrafos da Corte. Emerson Leal, Gustavo Lima, Lucas Pricken, Max Rocha e Rafael Luz tiveram os trabalhos reconhecidos em uma exposição intitulada Além das Lentes, que está no Espaço Cultural STJ. A mostra apresenta um lado pouco conhecido dos profissionais que atuam no estúdio fotográfico da Corte. Aqui, eles compartilham momentos que registraram fora das paredes do tribunal. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, fez questão de prestigiar o trabalho da equipe de fotografia. Eu, como presidente, estou muito feliz por nós estarmos, pela primeira vez, realizando uma exposição com os nossos fotógrafos. São os nossos talentos, os nossos fotógrafos do Superior Tribunal de Justiça. E a qualidade das fotografias é muito boa. As imagens foram selecionadas pelo ministro e também fotógrafo Sebastião Rey Júnior, curador da exposição, e apresentam paisagens urbanas, cenas do cotidiano, retratos íntimos e até composições imaginárias. São muito mais do que fotógrafos de cerimônia, fotógrafos de sessões de julgamento. Eles têm uma sensibilidade impressionante. É um enorme prazer que eu tenho de ter participado desse processo, né? Do processo de escolha, do processo de montagem e ver a alegria deles na apresentação, que é o mais importante de tudo.
Revelando um lado mais pessoal e criativo, Max Rocha mistura moda, arte e fotografia em imagens que vão do real ao imaginário. A partir da fotografia, eu começo a imaginar esses cenários, esses mundos onde essas fotos acontecem, e aí eu vou adaptando a técnica que melhor combine, né, para poder criar e trazer essa realidade alternativa assim nas fotografias. Já Emerson Leal apresenta um olhar mais sensível sobre o cotidiano. Eu gosto de fazer eventos, além de eventos, tem o meu lado pessoal, que são fotos iguais que estão expostas aqui. Aí vai de carro, a fotos de momentos mais sofridos, como a foto da moça pedindo esmola na frente da igreja, uma paixão minha, que são os carros, que eu adoro. Então tem um pouco de tudo, expressa um pouco de cada parte das coisas que eu gosto na minha vida. Lucas Pricken captura a beleza do dia a dia, do sagrado ao urbano. Eu sou o tipo de cara que eu não fico procurando o que eu vou fotografar. Eu estou andando com a máquina, eu vejo alguma cena e falo, cara, eu vou tentar capturar aquele negócio ali, uma imagem, uma visão que eu vejo, que eu gosto, e vou tentando trabalhar dentro disso. Hoje está sendo o auge aqui para mim, que é poder estar expondo aqui dentro do meu local de trabalho. Rafael Luz aposta no preto e branco para retratar as lutas e fragilidades da vida dos brasileiros. A ideia é mostrar que realmente existe e que ele também pode ser bonito, sabe, que ele também pode ser poético e depende muito do ponto de vista de cada um. Está sendo uma experiência maravilhosa. Já Gustavo Lima conecta natureza, arquitetura e culturas originárias em composições que celebram a diversidade. Eu gosto da fotografia como terapia. Então, aos finais de semana, eu sempre saio para fotografar. Eu só tenho a agradecer por esse espaço que a gente está tendo, né, de mostrar o nosso trabalho. Ministros do STJ prestigiaram o lançamento da exposição, que ficará aberta até o dia 25 de junho, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 horas da noite. O Espaço Cultural STJ está localizado no segundo andar do edifício dos plenários. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso promoveu o workshop Corações que Acolhem. O evento foi realizado em Rondonópolis para discutir sobre adoção, combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, entrega voluntária e muitos outros temas ligados à infância e juventude. Veja como foi na reportagem de Laura Meirelles. É no aconchego da família que o João Paulo se sente completo. Quando tinha 8 anos, o garoto, que hoje tem 12, encontrou no abraço de Denise e Marco Antônio o significado de amor e presença. Ele foi adotado pelo casal que já possuía uma filha biológica e que estava à procura de mais um filho para amar. Conhecemos o projeto, vimos ele. Aí foi... Tem quando o coração vê e fala, é o nosso filho? Até a aparência, ele parecia eu. E não existe tempo para amar, não tem idade para amar, né? Não existe idade para um filho nascer, né? O João nasceu com 9 anos. Ele me ensinou a andar de bicicleta na grande e sem rodinha, que eu não sabia. Isso. Pela primeira vez eu falei assim, João, eu quero andar, você me ensina? Ele falou, sim. Aí ele me empurrou e eu fiquei andando e todo mundo bateu palma pra mim. Agora eu tenho um pai e mãe que muitas das vezes também briga comigo e também ajuda, me ensina e me ensina a ser filho também, um filho melhor cada dia. Histórias como essa foram apresentadas no workshop Corações que Acolhem, realizado em Rondonópolis, uma parceria do Poder Judiciário de Mato Grosso, Ministério Público Estadual, OAB e Grupo de Apoio à Adoção de Rondonópolis. Falar sobre a adoção, quando falar da infância, é muito importante para que a gente possa criar políticas públicas que realmente venham a criar resultados na nossa sociedade e prevenir, porque a chance de chegar na adoção, né, quem dera não tivessem crianças para ser adotadas, que as suas famílias conseguissem dar a ela o futuro que elas tanto necessitam e precisam. A gente quer sair daqui com curiosidade e com vontade de atuar, cada um no seu papel, como família, como pai, como mãe, como professor,
professor, como agente de saúde, como alguém que lida com o nosso bem maior, que é a vida. E a vida está onde? Na criança e no adolescente. De acordo com dados do Sistema Nacional de Adoção, 71 crianças e adolescentes estão aptas para adoção em Mato Grosso. Só aqui, em Rondonópolis, 18 adoções foram realizadas do ano passado até abril deste ano e uma entrega voluntária de recém-nascido foi efetivada. Eu já me vejo como pai, o meu esposo também, e assim, a gente compartilha muito em relação a tudo que a gente vê na internet e tudo que o grupo mesmo disponibiliza pra gente. O ato de adotar, ele é lindo, é magnífico, envolve amor, mas também envolve responsabilidade, preparo, né? Os pais têm que ter todo um aparato para poder receber essa criança, desde o financeiro, ele é importante, mas nem tanto, mas o aparato emocional, né, para acolher, para respeitar, para compreender. Além de falar sobre a adoção, o workshop também contou com palestras sobre o Pacto da Primeira Infância, violência sexual contra crianças e adolescentes, entrega voluntária e conselho tutelar. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um excelente fim de semana para você. Até a segunda.